Uma cirurgia convencional após implantar o TAV é possível? Quais são os resultados nesse caso na presença de uma endocardite infecciosa? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Pacientes que se submetem à troca valvar com implante da prótese são indivíduos complexos e que demandam uma atenção especial do cardiologista. Não apenas pela doença de base que o levou até a mesa de cirurgia, mas a presença de um dispositivo agrega riscos como trombose, deterioração e infecção. Nos casos de endocardite infecciosa, a presença da prótese é um fator de risco considerável e também um complicador, que não pode ser ignorado, visto ter evoluções, em algumas vezes, catastróficas. Diante disso, podemos ainda ter um cenário ainda mais complexo, a presença de uma endocardite infecciosa em uma prótese TAV. Já discutimos aqui em outros momentos que a presença de uma prótese TAV não aumenta o risco de desenvolvimento de endocardite infecciosa quando comparada a outras próteses implantadas por via convencional, por via cirúrgica. Também já falamos sobre a mortalidade nesses casos ser semelhante aos pares, quando equiparados fatores de risco e comorbidades. Pacientes que são acometidos com endocardite infecciosa necessitam, em mais de 50% dos casos, de abordagem cirúrgica e, diante da presença de uma prótese valvar, a troca desse dispositivo por outro é quase certo, nos cabendo avaliar riscos e saber manejar possíveis complicações dessa intervenção. Em casos de pacientes com uma prótese implantada por via transcatéter, a decisão de uma abordagem cirúrgica é desafiadora, visto que, na maioria dos casos, optou-se pela abordagem percutânea para evitar os riscos de uma cirurgia convencional. E agora, a demanda por um explante dessa prótese infectada torna-se indicada. Exatamente por essa razão que se encontra na literatura dados conflitantes entre indicação de explante de prótese TAV e a ocorrência da cirurgia. Aproximadamente 80% dos pacientes com TAV que desenvolvam endocardite infecciosa têm indicação de abordagem cirúrgica, mas menos de 15% desses casos vão de fato para a cirurgia. É interessante ressaltar que, mesmo diante dessas dificuldades, o número de procedimentos de explante em casos de TAV vem crescendo ao redor do mundo, seja por maior prevalência de complicações diante de aumento de indicações, seja por maior expertise dos centros de atendimento em cardiopatia estrutural. Quando comparados a pacientes portadores de prótese implantada por via convencional, os pacientes com TAV apresentaram maiores complicações pós-operatória, como AVC, tempo de permanência em UTI em 30 dias em um ano. A mortalidade em 3 anos foi maior, mas não chegou a ser estatisticamente significativo, provavelmente pelo pequeno tamanho da coorte avaliada. Outro ponto que se destacou foi que próteses TAV implantadas há mais tempo apresentaram tempo de cirurgia maior, com mais tempo de circulação extracorpórea e mortalidade consideravelmente maior, apontando para grandes dificuldades técnicas do explante em próteses com muitos anos de implante. Vale ressaltar que a predição de desfechos que temos nos scores de riscos tradicionais, como o STS e Euroscore, frequentemente apontam para riscos menores do que são encontrados na prática clínica diária, o que sugere que esses casos devem ser manejados individualmente sob a visão de um heart team experiente. Interessante destacar um bom bastidor das discussões em heart team nesses tipos de pacientes. Não é incomum ocorrer indicação de abordagem cirúrgica da prótese infectada e nos depararmos com outras indicações transformando a cirurgia já complexa em uma cirurgia combinada, seja de outra valvopatia ou até mesmo de revascularização. Os dados apontam para um aumento nos riscos, mas não teria como abordar cirurgicamente e não tentar ser resolutivo ao máximo das lesões. Diante disso tudo, a prevenção é, sem sombra de dúvidas, a melhor estratégia, mas a princípio não há relatos robustos na literatura que sugiram uma abordagem diferente em pacientes com TAV do que aqueles com próteses cirúrgicas convencionais. Mas fica a ideia de que deve-se ser o mais agressivo possível nessa profilaxia, vistos os desfechos negativos nessa coorte em especial. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.